Bom, vamos falar um pouco sobre fraude? Um monte de gente tem mandado um monte de coisa para mim e eu recuso tudo, eu não quero saber de nada. Parem de falar de fraude. Parem de falar de fraude. Aqui, o TCU fez auditoria em 560 urnas e não teve nenhum problema. Tudo foi explicado, tudo está dentro dos conformes. Vai fazer de mais 4.000 e uns quebrado, 4.161. Ainda vai fazer ainda. E se tiver alguma coisa, vai apontar, mas não vai ter nada. Não é assim que funciona. O grande problema dessa história de ficar falando, mas teve 15 votos a mais em Bolsonaro do que o total, não sei aonde. Não, tem explicação para tudo isso. É porque é o pessoal que votou em trânsito, o pessoal que votou, justificou o voto na urna. Tem um monte de situações que mudam os totais de votos ali. Não quer dizer nada. E mesmo que fosse fraude, vamos supor, caramba, é fraude, realmente, 15 votos aí, tem que tirar 15 votos do Lula. Que diferença 15 votos vai fazer? Ou 200 votos, ou 5.000 votos. Teria que tirar 6 milhões de votos. Não tem nenhuma coisa possível para tirar 6 milhões de votos. Não houve fraude significativa. Pode ter tido fraude pontual de compra de votos, não sei o que lá. Isso pode ter tido. Foi significativa? Mudaria o resultado? Não. Então esquece isso. Porque sabe o que acontece? Você falar de fraude, você desestimula a pessoa de votar no Bolsonaro. Nem todo mundo é bolsonarista fanático como você que vai votar de qualquer jeito. Imagina a situação, você vai querer convencer o seu amigo isentão a votar no dia 30 de outubro. Aí você fala para ele primeiro assim, não, porque Lula é terrível, Bolsonaro é bom, então vote no Bolsonaro e coisa e tal. E ele fala, você tem razão, eu vou votar. Aí logo em seguida você fala assim, mas teve fraude pra caramba, o Lula só ganhou porque só ficou aqui porque teve fraude. Aí o cara vai falar, pô, não, peraí, então por que eu vou votar dia 30? Se vai ter fraude, se vão tirar se vão dar a vitória pro Lula de qualquer jeito, por que eu vou votar? Melhor nem ir lá, né? Não é compatível uma coisa com a outra. Você pedir voto, você não pode alegar fraude, porque se você alega fraude, você automaticamente fala que o voto não vale nada. Então não pode usar isso. E já que muita gente não me ouve nesse aspecto, vou colocar aqui a Ana Paula Henkel, da Jovem Pan. De repente você não me ouve, mas ouve ela. Ela vai falar uma coisa que eu já falei para vocês aqui no meu canal. Fraude prejudicou o Trump. O Biden só tem tanto poder quanto ele tem hoje porque o pessoal do Trump ficou gritando fraude, fraude, fraude. Escuta o que ela vai falar. Que liga a política americana, as eleições de 2020 com a nossa agora. Só que não as eleições para presidente especificamente, mas as eleições de 2020 para o Senado americano. Lembrando que em novembro, os democratas, eles conseguiram a presidência, elegeram, né, Joe Biden com todas as perguntas, mas elegeram, recuperaram a maioria na Câmara e o Senado teve uma eleição de segundo turno em dezembro daquele ano. Essa eleição, ela simplesmente definiria quem teria a maioria no Senado. Foi uma eleição importantíssima pelo estado da Geórgia. E porque houve um alarde muito grande sobre fraude na eleição presidencial, a Geórgia foi um dos estados aí que nós mais ouvimos que houve fraude, lá na Pensilvânia, no Arizona. Porque essa aura de fraude foi tão encampada, inclusive pelos democratas, a abstenção, Vitor, para uma importante eleição no Senado em dezembro daquele ano, a abstenção entre os republicanos foi muito grande. Muita gente desistiu de ir votar na candidata republicana, que poderia dar exatamente a maioria para os republicanos no Senado, e com isso, muita pauta, a agenda completamente da esquerda radical aqui, que está em curso nos Estados Unidos, ela seria freada, sim, porque os democratas ficariam só com a presidência e com a Câmara, os republicanos conseguiriam parar muito dessa agenda nefasta, por causa também dessa gritaria de fraude, a abstenção foi enorme, os republicanos não apareceram para votar no segundo turno de uma importante eleição no Senado na Geórgia, exatamente porque achavam que o sistema já estava fraudado, e os democratas levaram a última cadeira, a importantíssima cadeira no Senado, e hoje eles têm 51-49, e estamos há 2 anos aí vendo essa agenda da esquerda radical que o presidente Trump fala sendo implementada diariamente nos Estados Unidos.
É o que eu falei, eu expliquei para vocês exatamente com esse caso da Geórgia nos Estados Unidos. Como é que você vai convencer o seu amigo isentão a ir votar, se ao mesmo tempo que você fala para ele que tem que votar e coisa e tal, você fala, ai, mas teve fraude, olha aqui o boletim de Roraima que deu 15 votos pro Lula não sei da onde. Não interessa, cara, se tem fraude ou não tem, não vai ter nada que possa ser feito nesse momento. O fato é, com fraude ou sem fraude, Bolsonaro quase chegou lá, faltou só 5% dos votos. Dá para vencer essa barreira, dá para chegar do outro lado. O que não dá é, se ficar todo mundo desconfiando que tem fraude, que não importa votar, então para que votar? Deixa para lá. Uma dica, deixa para contestar a eleição depois do segundo turno. Aí depois do segundo turno, se Bolsonaro perder, aí a gente vai ver se tem fraude mesmo, se não tem. Agora, falar de fraude agora, meu amigo, é dar tiro no pé. O triste disso é que até Bolsonaro falou disso na live dele ontem. Eu sinceramente, tem horas que dá vontade de falar, caraca, Bolsonaro quer perder a eleição. Parece que é isso. Parem de falar de fraude. Vamos focar em trazer voto para o Bolsonaro. É isso que vai resolver o problema.